Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria encontrá-lo diante do televisor nesse dia do Senhor, domingo. Você sintonizando a nossa rede, para nós é causa de grande alegria. Obrigado pela sua frequência, pela sua audiência, pela sua participação, por que não dizer, nesse propósito nosso de levar a Santa Palavra de Deus, à luz da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, até a sua casa. Deus seja louvado e acumule de bênçãos a você, os seus sonhos, os seus projetos legítimos. Nós vamos dar continuidade no programa de hoje ao argumento para o qual já dedicamos 6 programas anteriores. A questão da predestinação. A Bíblia fala, é o apóstolo Paulo quem fala, mas isso ainda não investigamos, porque estamos terminando um longo itinerário no Antigo Testamento da questão da predestinação. Deus é eterno, sempre existiu. Deus sabe de tudo. Antes de criar, Deus já sabia, Deus já sabe, na sua ciência infinita e eterna, daquilo que aconteceu, acontece e acontecerá na história do homem e das demais criaturas. Deus predestina, sabendo de antemão que vai criar todos os seres humanos, Ele os predestina para o céu. É São Paulo quem diz isso, predestinados a ser santos pelo amor. Ocorre que alguns cristãos, no decorrer da história, interpretaram esse conhecimento antecipado de Deus dos fatos da história dos homens, que alguns não irão se salvar, e interpretaram isso, já que Deus sabe de tudo de antemão e sabe daqueles que vão para o céu e sabe daqueles que vão para o inferno, com relação aos que vão ser condenados, Deus os predestina para o inferno. Essa doutrina não é nova. Já foi condenada pela primeira vez pela Igreja no século VI da era cristã, precisamente na Gália, atual França. Disseminou-se naquela região, naquela época, essa doutrina. Deus tem os seus, predestina os seus para o céu e aqueles que não são seus, Ele predestina para o inferno. 500 anos depois de Martinho Lutero, 2017, nós somos convidados a nos debruçar sobre esse assunto, porque um dos seguidores de Lutero, chamado João Calvino, um francês que viveu na Suíça, precisamente na cidade de Genebra, retomou esse argumento, portanto, uma heresia requentada, heresia já condenada 1000 anos antes, 1000 anos atrás. Mas João Calvino defendeu isto, dizendo: Deus tem os seus, predestina os seus para o céu, já sabe Deus quem vai ser salvo, portanto, esses que vão vir à existência virão predestinados para o céu e os outros serão predestinados para o inferno. Essa doutrina também foi condenada pelo Concílio de Trento. Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa longa e minuciosa investigação dos textos da Escritura, ainda estamos no Antigo Testamento, sobre esse argumento. Tem Deus os seus? Tem. Mas já vimos o que significa aqueles são de Deus, os que são de Deus, os que são meus, diz o Senhor. E convido você a assistir ao vídeo anterior, porque ali tem a explicação dessa expressão. Hoje nós vamos tratar em 2 textos do Antigo Testamento, os eleitos de Deus que são escritos no livro da vida. Aqueles que vão se salvar, os seus nomes estão escritos no livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é uma expressão antropomórfica, isto é, feita à linguagem humana, para dizer a relação dos eleitos, a relação dos salvos, aqueles que vão um dia habitar com Deus, vão participar da sua felicidade sem fim. E o autor, ou os autores do Antigo Testamento que usam essa expressão, querem significar isto. Aqueles que Deus já sabe que irão para o céu, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Vamos ver o que diz o Salmo 68, versículo 29. E depois se seguirá a explicação. Sejam riscados do livro dos vivos e não se inscrevam os seus nomes entre os justos.
O texto aqui está tratando dos desobedientes, dos infiéis, dos ímpios. Riscar do livro dos vivos, não incluir o seu nome no livro dos justos. Deus tem então os seus prediletos? Os que são de Deus num sentido amplo, eu já disse no programa anterior, enquanto criaturas, todos somos de Deus, porque viemos, somos obras de suas mãos. Nesse sentido, até o diabo é de Deus, ou seja, é criatura de Deus. Mas no sentido estritamente teológico, é de Deus quem está em amizade com Ele, quem é fiel a Ele, quem lhe obedece. Aquele que faz a sua palavra. Aquele que obedece a sua palavra, esse é de Deus. Esse participa da intimidade de Deus. Deus o conhece e ele conhece a Deus. Conhecer no sentido de participar da vida do outro. Vamos agora à mesma expressão, ela aparece no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Atenção, porque no texto que acabamos de ouvir do Salmo, riscar do livro é uma expressão que deve ser entendida pela decisão livre e soberana dessa criatura em se afastar de Deus. Ele se auto-exclui da amizade de Deus, da intimidade de Deus. E isso é significado pela decisão de Deus de cortá-lo, de excluí-lo da relação dos eleitos, do livro dos vivos, dos justos. Portanto, não é iniciativa unilateral de Deus, é, na verdade, o respeito de Deus pela decisão livre da pessoa de se excluir de Deus, de se afastar de Deus. Dá-me a parte da herança que me cabe, diz o filho mais novo na parábola do filho pródigo. Ele se excluiu do convívio, ele decidiu por si só se afastar do pai. Portanto, o que o Salmo diz no texto que acabamos de ouvir, Deus vai riscar o seu nome. Risca porque ele se excluiu, risca porque ele se afastou. Não existe condenação unilateral da parte de Deus. A condenação, na verdade, é o respeito de Deus pela decisão da criatura de continuamente viver no pecado, de praticar o pecado. Deve-se, portanto, excluir a esdrúxula, a ridícula, a inadmissível interpretação de que o livro da vida é o livro do Clube do Bolinha, por exemplo, do grupo seleto de Deus que tem os seus e que esses aí estão impedidos de pecar, ou ainda que pequem vão para o céu, porque estão seguros absolutamente, porque Deus já determinou desde toda a eternidade que eles seriam salvos. Deus determina desde toda a eternidade em previsão dos méritos de cada um, levando em consideração a decisão pessoal ou as decisões pessoais, ou se quisermos em termos bem estritos, a situação da alma da pessoa na hora decisiva, por livre iniciativa dela de permanecer em amizade com Deus ou em inimizade com Deus, no caso, o pecado mortal. Portanto, é um decreto de Deus, é uma sentença de Deus, é um juízo de Deus, é um permitir de Deus, seja para os eleitos, seja para os condenados, que leva em conta as decisões dos condenados ou dos eleitos. Portanto, não existe nada que é absolutamente inexorável que vem de cima. Deus teria os seus e, mesmo que esses pequem, vão para o céu. Absolutamente. Se pecarem, será decisão sua. E se arrependerem, também será decisão sua. E isso pode alterar a qualquer instante da vida de todo ser humano. Se na hora decisiva, por livre iniciativa da pessoa, lembra-te, Jesus, quando estiveres no teu reino, Deus não forçou o ladrão a se arrepender. Ele se arrependeu porque decidiu livremente sair da vida de pecado e entregar-se a Jesus e se arrepender de todas as suas faltas. E, inversamente, aquele que vivendo na graça recair no pecado, Deus não forçará ninguém, nem este coitado, a cometer o pecado. E se ele perdurar na vida de pecado até o fim de sua vida, não é porque Deus o impediu de se converter, foi porque ele não quis se arrepender. Portanto, o juízo eterno de Deus, a sentença eterna de Deus, o conhecimento eterno de Deus a respeito dos justos e dos condenados, não ignora, antes supõe e exige o mérito do eleito ou o demérito do condenado. Ou, enquanto não chegou a hora decisiva, daquele que está em estado de justiça e ainda não caiu, e daquele que está em estado de desgraça e ainda não se converteu. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo,
surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos de seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Já expliquei o que significa achar-se inscrito no livro. Deus eternamente sabe o número dos eleitos, aqueles que vão se salvar, mas sabe e vai criá-los e vai fazê-los vir à existência, sem, porém, forçá-los a fazer o bem, aquilo que agrada a Deus, e sem, porém, impedi-los de praticar o mal. E nessa aventura, aqueles que na hora decisiva vierem a se encontrar arrependidos dos seus pecados, isso ocorrerá pela graça de Deus que docilmente será oferecida ao homem, que, por sua vez, livremente se arrependerá. Trata-se, portanto, de um juízo eterno, de um juízo imutável, que Deus não muda, mas esse juízo imutável de Deus leva em conta a mutabilidade do homem. Eles ainda não vieram à existência, decreto que serão salvos. Levando em conta, porém, os méritos dele, não méritos de justiça, mas méritos de misericórdia. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E se fiz alguma coisa, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. De fato, estamos diante de um mistério da compreensão, da conjunção de uma realidade que não muda, que é a vontade de Deus, com a realidade que pode mudar e de fato muda na história dos homens, que é a capacidade do homem de decidir. Em justiça, decidir viver em pecado, o filho pródigo. Ou, vivendo em pecado, decidir voltar para a casa do pai, o próprio filho pródigo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 25. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a ruínas, escombros, cidades fortificadas. Desde o Ábia eterno, Deus já sabe de tudo o que vai acontecer. Antes que o mundo fosse criado, Deus já decidiu como iria agir. Imediatamente, sem precisar de ninguém, sempre. Imediatamente, Deus decide agir por intermédio também das criaturas. Com relação ao mal, Deus não age, Deus não tem nada a ver com o pecado. Mas com relação àqueles outros que, não agindo em pecado, se tornam instrumentos de Deus para que a sua vontade, o seu plano, o seu decreto, o seu desígnio se cumpra na história dos homens. Até o próximo bloco, se Deus quiser.